O concílio irrevogável. Vamos lá. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios, ou seja, os outros povos, ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Fato, esse eu tenho dito, é o primeiro concílio que foi reunido os discípulos com Paulo, o grande pregador dos gentios, que pregava a graça de Deus, a salvação pela fé em Jesus, o perdão dos pecados para os que creem, né? E que são imersos ou batizados lá na cruz, na morte de Jesus, conforme Romanos capítulo 6 e Lucas 12:50. Aí, nos tempos de hoje, nós vemos os adventistas dizendo, não, mas tem que guardar o sábado. Outros dizem, não, mas tem que crer e ser batizado. Conforme Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 9 em diante. Texto esse que não consta nos manuscritos mais antigos e melhores. Portanto, não serve como um argumento ou defesa quanto às dezenas de frases contendo aquele que crer será salvo. Amém? E hoje também temos o próprio judaísmo debatendo sobre Jesus e de novo eles vêm defendendo a tese de que precisam guardar o sábado. Na verdade, aqui em Atos, os judeus queriam que os cristãos se tornassem igual aos judeus. Porque, pela lógica, ninguém poderia participar de nada se não fosse judeu. E aí começaria pela própria circuncisão. Então, eu tenho dito que o que está escrito aqui nesse concílio decidido com os discípulos, com Paulo e com o Espírito Santo, não pode ser mudado, acrescentado, adulterado por ninguém e nem por concílio nenhum posterior. Ou seja, a mensagem, desde o princípio é arrependei-vos, né, porque o reino de Deus se aproxima, porque Deus fará justiça, né, sobre todos os pecados. Eu exorto a lerem a pregação de Paulo lá em Atenas, né, que Deus ordena a todos os homens de todos os tempos que se arrependam, né, porque Deus vai trazer juízo sobre todas as coisas. E Jesus, que hoje é o sacrifício, é o caminho, será o próprio juiz. Já pensemos. Portanto, hoje, nesse domingo, dia 15 de setembro, domingo, que é o primeiro dia da semana, conforme está escrito lá em Atos, é quando os discípulos partiam o pão. Certo? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, com Paulo, com a presença de Paulo, partiam o pão, né, em casa, quer dizer, comunhão em casa, é no domingo. Então, aproveito para dizer, nesse domingo, cuide da sua família, né, na presença de Deus. Antes de
abandoná-la e ir para a igreja. Deus seja louvado.